Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar 3 relatos de Maledite para vocês neste Maledite Night. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Se gosta do canal e curte os relatos de Maledite, então deixa o seu like. E não se esqueça da loja assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos pro primeiro relato de hoje, então, que é este daqui. Deixa eu só arrumar a câmera. Vamos lá pro primeiro, que é este. A Maledite, acredito que é a Maledite para quem eu trabalhei, tá? Porque aqui tá a Maledite que eu trabalhei. Então, acho que é isso, a Maledite para quem eu trabalhei. Bom, acho que é uma moça que nos conta. Olá, Ana, Matheus, babies, pets e assombrados. Ufa! Espero que estejam todos bem. Ana, eu adoro o seu canal. Eu conheci tem pouco tempo e adoro o seu conteúdo. A sua voz doce, que conta os relatos, deixa tudo maravilhoso. Obrigada. Viciei no seu canal. Sempre assisto quando estou arrumando a casa, tomando um banho, até trabalhando. Mas enfim, vamos ao relato. Ana, eu peço desculpa se ficar muito longo, vou tentar resumir o máximo possível. Me chamo Fulana, mas sei que você vai me chamar de Fulana. Ana, eu trabalho de recepcionista em um condomínio residencial. O relato começa em meados de 2021, quando eu fui trabalhar em um condomínio que era pertinho de casa. De moto, dava 5 minutinhos, era muito bom. A princípio, fui somente para fazer um treinamento. Na época, eu cobria férias do pessoal. Como não tinha nada agendado, meu supervisor me levou lá para conhecer o posto. Uns 4 dias depois que eu fui lá, ele me ligou, pois estávamos ainda na pandemia. E veio o decreto que todas as grávidas teriam que se afastar do trabalho. Então, eu fui solicitada para ficar no lugar da moça, até ela ter o bebê e então voltar para o seu lugar. E foi nesse local que eu conheci a Maledite, né? Eu vou chamar de Maledite mesmo. Era uma sonsa. Era uma sonsa, se fazia de pobre coitadinha que não tinha ajuda de ninguém e todos acreditavam nela, inclusive eu. Isso mesmo, a tonta aqui caiu na dela. A Maledite trabalhava na limpeza do condomínio. Tinha 2 filhas, era mãe solo, pois os pais das crianças não assumiram e ela usava isso como desculpa. Falava para todos que era sozinha, que não tinha ajuda de ninguém, que a mãe que morava perto de sua casa não ajudava a cuidar das meninas, que ela passava necessidade. E a gente, como bons burros que éramos, acreditávamos nela. Eu me lembro que assim que eu cheguei no condomínio, uma moradora reformou seu apartamento, trocou todos os móveis e deu para Maledite os móveis usados, que foi correndo buscar de caminhão, de tanta coisa que tinha ganhado, Ana, que ganhou daquela mulher. Mas enfim, conversa vai, conversa vem, fizemos uma amizade. E como eu me arrependo disso. Ela falava que sofria perseguição naquele lugar, que a outra moça que trabalhava com ela queria tirá-la dali do trabalho. Não dividia as coisas que ela ganhava e também não dividia as coisas que ganhava dos moradores. Que essa outra moça falava mal dela para todo mundo e eu sempre acreditei nela. Afinal, ela parecia tão boa, tão gentil, batalhadora, esforçada. Mal sabia que estava dando corda para me enforcar. Bom, durante 2 anos e meio que eu trabalhei lá, eu acho que então não é a Maledite para quem eu trabalhei, acho que é a Maledite com quem eu trabalhei. Deve ser isso. Vou até arrumar aqui, ó. A Maledite com quem trabalhei. Acho que é isso. Então, continuando. Então, durante 2 anos e meio que eu trabalhei lá, passaram 5 meninas que trabalhavam na limpeza. Elas sempre com aquela mesma desculpa que ninguém gostava dela, que estavam planejando tirá-la daquele lugar de propósito, que queriam puxar o tapete dela. Olha, a bicha era tão safada que até a supervisora dela ela conseguiu enrolar.
E pior que tem gente assim mesmo, acha o tempo todo que tá todo mundo contra ela, que tá todo mundo querendo, sabe, falar contra ela, não sei o que lá, e tipo, qualquer lugar que a pessoa vá, tá todo mundo contra ela, entendeu? Aí já vira, sei lá, mania de perseguição, que nem é o caso, né? Muitas vezes, provavelmente não, né? Mas voltando aqui, então. Ela conseguiu enrolar até a supervisora. Ana, quando eu lembro, eu fico com tanta raiva. Tipo, como eu fui burra. Eu, sempre que podia, ajudava. Ganhava móveis e dava pra ela. Roupas eu dava pra ela, era tudo pra ela. Até comida, doces. Quando eu ganhava, eu ficava com dó. E falava pra ela levar pras meninas dela. Vira e mexe, eu pagava uma conta pra ela, sabe? Ela sempre assim dava o dinheiro, porém, como ela pagava atrasado, eu ficava com dó e nunca cobrava os juros. Já cheguei a comprar coisas que eu falava que não gostava ou que não servia e dava pra ela levar pras meninas, pois ela falava que as meninas estavam precisando e tal. Burra! Ana, até briga eu comprei dela. Eu já cheguei a brigar até com meu marido por causa dela. O meu marido, Ana, ele tem um olho abençoado, sabe? Quando ele fala que não gosta de uma pessoa, que essa pessoa não presta, mas é dito e feito. Ele falava pra mim assim, se afasta dessa mulher, ela é vitimista, ela não passa de uma sem vergonha e vai te prejudicar mais cedo ou mais tarde. Eu brigava horrores com ele. Eu falava que ela nunca faria nada, afinal éramos amigas. Hoje eu sei que não existe amigos no trabalho. Somente colegas de profissão e olhe lá. Ai, gente, eu não sei assim, porque eu nem vi aqui. Mas, ai, que triste. Bom, mas como o tempo mostra tudo, Ana, ela começou a mostrar as garrinhas. Uma certa vez, ela falou que os móveis que ela tinha levado era tudo porcaria, coisa velha que não prestava, e teve que jogar tudo fora. Ana, lembra do caminhão que foi lá levar os móveis que eu comentei antes? Depois disso, ela levou mais 2 armários, uma máquina de lavar, cama, guarda-roupas, fogão, mesa, diversas roupas, cestas e tudo. Tudo ela falava que não prestava, que só davam porcaria. Ana uma vez me cortou o coração, sabe? Uma moradora chamou a Maledite e deu uma travessa com carne para ela almoçar. Ela falou que ia jogar tudo fora, pois nem cachorro comia aquela porcaria. Ana, ela não passava de uma mau caráter. Quando a gente ganhava coisas, a gente sempre dava para ela. Quando ela ganhava, ela escondia. Uma vez, um morador deu várias peças de carne para ela levar embora, pois o pessoal caía na dela também, sabe? E ela agradeceu, falou que estava precisando para as meninas. Ela escondeu no banheiro para não dividir com ninguém. E depois, na outra semana, ela falou que levou para fazer churrasco, que já estava cheia de carne na casa dela. Ana, foram tantas coisas que dava para fazer assim um livro. Ela chegava atrasada diversas vezes e nunca passávamos isso para o supervisor. Já chegou uma vez dela ir trabalhar e limpar somente as entradas do condomínio e ficar o dia todo resolvendo as coisas dela, pois afinal tudo não dava certo para ela, né? Era cartão do banco que bloqueava, era celular que quebrava, era dinheiro que faltava e todo mundo com dó da situação dela. Até que um dia ela simplesmente virou a cara pra gente. Eu tinha arrumado alguns móveis para ela, porém o morador foi embora devendo aluguel e tudo o que tinha no apartamento a imobiliária ficou de posse. Ela fez um show, falou que eu tinha roubado os móveis dela e que ela precisava daqueles móveis, que todos conheciam a situação em que ela vivia. Na época tinha um rapaz que trabalhava com a gente. Ele era... acho que assim, esse rapaz era top, sabe? Diversas vezes ajudou ela, pois até celular
ele deu para a filha dela. Ela falava que a mãe tinha deixado um celular com a sua filha e queria de volta. E aí ele ficou com dó, comprou outro celular e deu para ela levar para a menina. Ana, ela fazia assim 2 horas de almoço e ele nunca falou nada. Voltando aos móveis, até para a supervisora ela foi reclamar. Falou muita coisa da gente. E mesmo ela fazendo um inferno, a gente ainda tentou ajudar. Mas bem feito ela não poder pegar os móveis. Ana, depois desse dia, ela fez de tudo para infernizar as nossas vidas. Ela falava mal para os moradores, falava que a gente roubou os móveis dela, que ela pagava um aluguel caro e precisava daqueles móveis. Até falar que eu tinha um caso com esse rapaz, ela espalhou. Ana, eu sou casada, tenho 18 anos. O rapaz que trabalhava lá também era casado. Mas isso não adiantou nada, ela falou tanta coisa. Brigas que eu tive para defender ela. Mas esse detalhe ela não contou, sabe? Ela infernizou e até que me tiraram do condomínio. Ana, no começo eu fiquei muito chateada, pois eu gostava daquele lugar. Eu gostava dela, das meninas, principalmente da mais nova. Das meninas eu ainda gosto, né, Ana? Pois elas não têm culpa de nada, não têm culpa de ter uma mãe safada como aquela. Ana, hoje eu tô num lugar muito melhor para trabalhar. Eu não tenho dor de cabeça com nada. No fim, ela fez de tudo para me prejudicar e acabou que só me ajudou. Ana, ela continua trabalhando lá, reclamando de tudo que ganha, falando mal de todos. Tem uma vida desgastante. É amargurada, sem amor, e a bicha deve ter ajuda do coisa ruim, pois já era para ela ter saído de lá e toda vez que tá tudo certo para ela sair, acontece alguma coisa e não acham ninguém para ficar no lugar dela. Ana, eu tive que resumir bastante, tá? Pois foram tantas coisinhas que aconteceram durante esses anos. Eu me arrependo muito de ter ajudado ela. Eu me arrependo de ter brigado com um dos meus colegas de trabalho por causa dela. Ele é uma pessoa muito boa. Não guardou raiva do ocorrido. Nós temos uma amizade até hoje, mas na época eu não enxergava nada. Infelizmente, quando eu percebi como ela era ruim, foi muito tarde. Ela falava que era uma pessoa cristã, que ia na igreja fielmente, pois ela falava para todos que Deus tinha dado um dom para ela. Julgava muito as outras religiões também. Ana, eu não tenho preconceito algum, porém hoje, trabalhando, todos os problemas que eu já tive foram com pessoas, infelizmente, que se diziam cristãs. Esse rapaz mesmo que eu trabalhava era espírita e foi uma das melhores pessoas que já trabalhei na minha vida. O que era certo com ele, sabe? Ele não passava pano pra coisa errada, não. Já essa maledite que dizia ser cristã, falava mal de todo mundo, era uma pessoa podre por dentro. Tudo que ela ganhava não durava nas mãos dela. Ana, hoje eu levo muito a sério aquele ditado. Nunca ajude um lascado até saber o porquê ele está lascado. Enfim, Ana, esse é o meu relato, espero que leia. Desculpe qualquer erro de ortografia, estou enviando do celular. Tentei corrigir o máximo possível. Um beijo para você e para toda a sua família, que Deus te abençoe grandemente. Ah, assombrados, não esqueçam de curtir o vídeo e visitar a loja assombrada. Beijos de luz. Um beijo para você, muito obrigada. Ah, então tá. Aqui não teve assim o sobrenatural das maledites. Mas, né, às vezes não precisa, é o que eu falo aqui. Não precisa. Ulaiá. Triste, né, ver que... Mas por isso que eu falo, gente, não tem que olhar a religião, né? Um não é santo porque é dessa religião e o outro não é malvado porque é daquela, sabe? Tudo depende da pessoa, né? E... Pois é, a pessoa tem ali um problema que às vezes nada dá certo pra ela, justamente, aí você começa a ver, tá, é alguma coisa com ela ali, um pensamento que ela tem, um negócio ali, que nada dá certo e nunca vai dar, se continuar nessa toada aí, como dizia minha avó, né? Mas a galera tá tudo ajudando, em vez de ser, né, ter um pensamento mais grato, alguma coisa assim, a
coisa mais positiva. Não, tá todo mundo perseguindo, ninguém gosta dela, não sei, tudo aquela coisa, aquele pensamento baixo, aquela, né? Isso não atrai coisa boa. E acaba afastando as pessoas, né? Mas aí você vê, é perseguição das pessoas, é o que ela faz, né? Que acaba afastando as pessoas muitas vezes. Pois é, maledites. Tem vários tipos, né, de maledites. Tem aquelas que vão com a magia e tem aquelas que não usam nem magia. Mas vamos pro próximo relato, que é este. A maledite destruidora de amizades. Ah lá, mais um tipo de maledite. Olá, Ana, me chamo fulana, mas pode me chamar de Beltrana. Hoje eu vou contar a história de como uma maledite quase destruiu a amizade entre a minha melhor amiga e eu. Pode ficar tranquila que todos os nomes são fictícios. Jade e eu nos conhecemos em 2010, quando ambas, né, nós tínhamos 7 anos de idade. A avó dela morava na frente da minha casa e sempre que a Jade ia na casa da avó, eu a via e queria fazer amizade, natural de toda criança. Então, um certo dia, uma vizinha que morava ao lado da avó dela reuniu várias crianças que moravam na rua para brincar com a sua sobrinha que estava passando as férias ali. E, coincidentemente, a Jade estava lá naquele dia. E foi nessa ocasião em que nos conhecemos oficialmente. Nós nos demos muito bem logo de cara. Brincamos muito juntas e nos divertimos bastante. Ao final do dia, eu convidei a minha nova amiga para dormir lá em casa, para que pudéssemos aproveitar mais juntas. E por incrível que pareça, Ana, os pais da Jade deixaram, porque a avó dela conhecia os meus pais e sabia que eram pessoas de bem. Bom, a partir daí, a nossa amizade só crescia. Nos víamos todos os finais de semana, brincávamos muito de Barbie, de boneca, assistíamos muitos filmes e fazíamos muitas noites do pijama, uma na casa da outra. E assim a nossa amizade foi só crescendo e se fortalecendo cada vez mais. Paralelo a isso, a maledite faz parte da minha família, meio que indiretamente. Ela é afilhada de uma irmã da minha avó materna. E eu e ela nunca nos fechamos, sabe, Ana? Nos conhecemos desde bebezinhas e a minha mãe conta que, o santo nunca bateu. Eu lembro que a minha tia-avó levava a maledite lá em casa para brincar comigo e eu ficava enfurecida. Era horrível brincar com ela. Tinha que ser tudo como ela queria. E se não fosse, ela ficava emburrada, num canto. E isso fazia o meu sangue ferver. Teve uma vez até que eu apanhei da minha mãe injustamente, porque a querida caiu depois de ter brigado comigo e se fez de coitadinha pra minha mãe pensar que eu tinha empurrado ela pra cair. Não deu outra, né? Levei um xingão e apanhei na frente dela e de outra amiga aleatória ainda que tava brincando junto com a gente aquele dia. Enfim, eu nunca gostei dela e apenas suportava porque minha mãe me obrigava. Como tem, né, essas coisas assim do santo não bater? Tem mesmo. Não sei, não vai, né? Não sei. Bom, os anos foram se passando e a minha família inteira sabia da amizade com a Jade. Éramos como irmãs, sem ser do mesmo sangue. E logo isso chamou a atenção da minha tia-avó e da maledite mãe. Mãe da maledite, maledite mãe. Por conta da nossa proximidade, isso chamou a atenção. A minha melhor amiga participava de muitos eventos da minha família, assim como eu participava dos da família dela. E desse jeito, ela e a maledite acabaram se conhecendo por acaso, porém sem proximidade e raramente se viam. E sempre era por meu intermédio. Alguns anos depois, recebo a notícia de que a maledite tinha ido estudar na mesma escola que a Jade, e ainda por cima na mesma turma. Eu fiquei meio assim, mas deixei pra lá. Afinal, a nossa amizade era muito sólida. E não era uma asinha qualquer que ia interferir nisso, né? Lê do engano. O ano era 2017. Minha melhor amiga e eu tínhamos agora 14 anos e a maledite tinha 13. Todas começando aquela fase da adolescência, né? Eu tinha acabado de me mudar para uma escola nova. Eu estava naquela fase de adaptação e contava muito com a companhia da Jade nos finais de semana para fofocar e contar as novidades.
Tudo estava indo normalmente, até que ali, por meados de maio daquele ano, comecei a achar que a minha amiga estava agindo estranho. Não nos falávamos com tanta frequência no WhatsApp durante a semana para contar as fofocas, e nos finais de semana que nos víamos, parecia que tinha um clima estranho. No início pensei que fosse coisa da minha cabeça, até que um dia minha mãe notou também que... minha mãe notou também que sempre que a Jade ia lá em casa, ela ficava pendurada no celular falando com alguém. E esse alguém era ninguém menos que a Maledite. Minha mãe, por saber que a querida não era flor que se cheire, começou a aconselhar a Jade quando ela ia lá na nossa casa, sabe? Falava pra ela tomar um pouquinho de cuidado com a Maledite, pois era uma pessoa maldosa, manipuladora, vinha de uma família de pessoas bem maldosas e que minha melhor amiga deveria evitar muita proximidade para não se prejudicar. É óbvio que a Jade não ouviu o conselho. Do contrário, esse relato não existiria. Bem, as coisas foram ficando cada vez mais estranhas entre eu e minha melhor amiga. E pra variar, ou entre minha melhor amiga e eu, enfim. E pra variar, ela e a Maledite estavam cada vez mais amigas. A gota d'água pra tudo ficar extremamente estranho foi numa noite do pijama na minha casa. Bateu meia-noite e a Jade do nada começou a inventar que estava se sentindo mal do estômago e assim ligou para os seus pais irem buscá-la. Depois disso foi só ladeira abaixo. Estávamos cada vez mais afastadas e eu cada vez mais depressiva e me sentindo sozinha. Eu, obviamente, tinha sim outros amigos, mas nenhuma amizade se comparava à nossa. Temendo o fim da nossa linda amizade, em um dia qualquer, eu fui até a casa da minha grande amiga com o objetivo de conversar com a mãe dela. Relatei tudo o que estava acontecendo e pedi a sua ajuda para consertar as coisas, porém sem sucesso. Um tempo depois, chamei a Jade para sairmos e conversarmos sobre o que estava acontecendo para tentar resolver. Então saímos em uma tarde de sábado, conversamos sobre muitas coisas, mas na hora de tocar no assunto Maledite, empacamos. Minha melhor amiga sempre foi uma garota tímida, fechada, não consegue expressar os seus sentimentos com facilidade e conversas desconfortáveis são um desafio para ela, coisa que só entendi muito tempo depois. Logo, a nossa conversa daquele dia não valeu de nada. Cada vez mais afastadas e agora parecendo duas estranhas, eu tinha apenas mais uma esperança, que era o aniversário da Jade. Era costume nosso convidarmos uma outra em nossos aniversários para irmos uma na casa da outra, mesmo que não houvesse grandes comemorações. Sempre fazíamos questão da companhia uma da outra. Então, no dia de seu aniversário, logo pela manhã, eu mandei uma mensagem de parabéns e, como de costume, esperei o convite. Mas ela apenas agradeceu e não mandou mais nada. Passei o dia inteiro naquela agonia esperando a mensagem da minha melhor amiga, porém nunca chegou. Já pela noite daquele dia eu estava extremamente triste e repentinamente o meu padrinho me convidou para sair para jantar com ele. Eu aceitei para tentar me distrair e deu certo. Entretanto, quando eu cheguei em casa eu tive uma péssima surpresa da minha mãe. Ao chegar em casa, minha mãe me abordou com uma cara de triste e me contou. Eu e seu pai resolvemos ir dar uma volta de carro na cidade enquanto você e o padrinho jantavam. Aí me deu um estalo e eu pedi pro seu pai passar na frente da casa da Jade, só pra bisbilhotar e ver se estavam fazendo alguma coisa pro aniversário dela. Quando passamos, a porta da frente estava aberta e deu pra ver claramente a Maledite sentada na mesa da cozinha. Quando minha mãe me contou isso, Ana, parecia que eu tinha assim levado um soco na boca do estômago e senti as lágrimas descendo. Eu chorei muito aquela noite. A minha mãe sempre foi muito mãe leoa, sabe? Ela não aguentava me ver daquele jeito, então mandou uma mensagem pra Jade dizendo que o que ela havia feito pra mim era muita maldade, pois eu sempre fui uma ótima amiga e considerava ela como uma irmã. E terminou o texto dizendo pra ela me esquecer e nunca mais me procurar, pois eu não sou palhaça de ninguém. Depois desse dia, eu e ela paramos de nos falar oficialmente.
uma amizade linda de 7 anos, foi jogada no lixo aquela noite. Nem preciso dizer que aquilo fez a minha saúde mental ir pro fundo do poço. Eu me senti traída, enganada e só sabia perguntar o que havia de errado comigo para minha irmã de outra mãe me abandonar assim. Aproximadamente 1 ano e meio depois, no início de 2019, Jade e eu voltamos a nos falar e, obviamente, eu estava muito feliz, mas sabia que normalmente as coisas nunca voltavam a ser como antes. Entretanto, a nossa amizade voltou mais forte. Com o passar do tempo, fomos ficando cada vez mais próximas e posso afirmar com toda certeza que hoje a nossa amizade é muito mais forte do que antes. Com a nossa reaproximação, foi inevitável falar sobre a Maledite. A minha amiga contou que desde que as coisas ficaram estranhas entre nós, a cobra venenosa estava manipulando ela, falando mal de mim, da minha família, e como a Jade era ingênua, foi caindo no papo dela. Elas viraram super amigas durante o nosso afastamento. E conforme o tempo foi passando, ela foi enxergando quem a Bruaca era de verdade. A Maledite é do tipo de pessoa que sempre quer ser o centro das atenções e faz as pessoas de sombra dela. Bem como o Draco Malfoy fazia com Crabbe, é isso? E Goyle. Essa é só para os fãs de Harry Potter. Ela sempre tinha muitas pessoas puxando o saco dela. Todos os garotos queriam ficar com ela. Enfim, era a popularzinha escrota que fazia os outros de capacho. Ninguém nunca poderia estar melhor do que ela. Invejosa e sempre querendo copiar as pessoas em tudo. Não tem personalidade própria, sabe? Bom, a Jade me contou tudo isso. Mas em momento algum eu estive surpresa. Sempre soube que aquela obsessora não era gente de bem. Ela vem de uma família repleta de maledites. E em pé de manga não cai morango, né? A avó dela tinha uma irmã que fazia muita maldade nos tempos antigos. Dizem até que ela fazia magia e tinha o livro de São Cipriano. Isso é história para um outro relato já. Atualmente, Jade e eu somos melhores amigas novamente, como já disse. E a Maledite está cada vez mais ridícula. Sem amigos, já fez rodízio de namorados porque nenhum aguenta ficar com ela e continua sendo igual, invejosa, maldosa. Há poucos anos atrás, ela começou a fazer um cursinho no mesmo lugar que eu. Pouco tempo depois, todos os colegas dela já não a suportavam e até os professores achavam a guria um porre. Segundo alguns colegas dela, ela ficava a aula inteira fazendo perguntas idiotas para chamar atenção, sabe? Coisas do tipo: professor, a Revolução Francesa aconteceu na França mesmo? Fora que ela reclamava de todos os professores. Na cabeça dela, nenhum era bom o suficiente. Enfim, ela conseguiu sozinha fazer com que o cursinho inteiro pegasse nojo dela. Olha, eu acredito que isso seja o mais puro karma. Internamente, eu já a perdoei. E não sinto mais raiva, sabe? Apenas quero distância. Bem, esse foi o meu relato. Não tem nada assim de sobrenatural nele, mas a maldade das maledites consegue ser bem pior do que ver espíritos. Um beijo pra você, Ana, pro Matheus, pros seus filhos e pros assombrados. Até a próxima. Um beijo pra você, muito obrigada. É muito chato ter uma maledite ao redor, né? Mas eu acho que essa é uma coisa que meio que todo mundo já teve uma experiência com uma maledite um dia, né? Já teve, tem, ou talvez, infelizmente, um dia ainda vá ter. Vamos então agora para o próximo e último relato de hoje de Maledite, que é Prima Maledite. Olha aqui, a Maledite tá na família agora. Não, da primeira não era da família, era colega de trabalho. Deixa eu sentar em cima da minha perninha e vamos lá. Olá, Ana. Primeiro quero contar que eu acompanho você desde os meus 9 aninhos. Pois sempre gostei do sobrenatural. Eu amo as histórias de Maledite e quis compartilhar a minha experiência. Já quero avisar que o relato é longo e pedir desculpas caso houver erros de ortografia. Todos os nomes estão trocados. Obrigada, eu acho que é um moço que nos conta. Essa história começa há muitos anos antes de eu nascer. A minha madrinha e tia, por parte de pai, teve 5 filhos no total.
Primeiro foram 2 gêmeas, que infelizmente faleceram ainda na maternidade. Depois ela teve mais 3, o Lucas, a Maria e a Maledite. O meu pai conta que a Maledite era parecida com seu falecido pai. Nunca foi uma criança fácil de se conviver. Ela mentia, não se dava bem nem com os próprios irmãos, chamava a mãe dela, minha madrinha, de Maria Louca. Pois o nome dela era composto, enfim. Várias vezes as mães das amigas, entre aspas, que ela tinha na escola, iam na casa da minha madrinha tirar satisfação por conta de brigas que a Maledite causava. Os motivos nunca foram contados. Ana, eu quero esclarecer que aqui moramos um do lado do outro. Na casa da esquina mora uma outra prima minha, na casa ao lado a minha avó. Aí tem a minha casa, a casa da minha tia e a casa da minha madrinha tia. Quando a Maledite tinha por volta aí de uns 16 anos, a minha avó pagava ela para limpar a casa. Nessa época, o meu pai ainda morava com a minha avó. Um dia ela saiu e deixou a Maledite limpando a casa. Antes a minha casa era uma mercearia, eu acho, é isso? Ou uma marcenaria? Eu não sei se era uma mercearia ou se era uma marcenaria. Enorme. E o meu pai trabalhava junto com meu ex-padrinho. Meu pai sempre deixava a carteira dele em cima da bancada de um jeito totalmente simétrico, todos os dias, sem nem, assim, não era nem mais virado para a esquerda ou para a direita, era certinho. Porém, naquele dia que ele voltou para casa, a sua carteira estava de um outro jeito. E quando abriu, viu que tinha sumido R$50. Ana não tinha como não ser ela, pois ninguém havia entrado na casa naquela época. Ou, na verdade, nesse tempo, né, que eles estiveram fora. Meu pai tinha certeza que era ela, mas deixou quieto. Ainda por volta dos meus 16, 17 anos, ela teve uma briga feia com mais 2 primas minhas. A briga foi tão grande a ponto de quererem, tirar a vida da Maledite. As 2 ficaram por mais de 7 anos sem se falar. Sem olhar na cara da Maledite, e até hoje ninguém sabe o motivo. E elas também nunca contaram. Ana, ela fez milhares de coisas com outras pessoas. Teve uma vez que o meu pai levou ela e uma outra amiga dela, que vou chamar aqui de Catarina, para um festival que tinha na época aqui na minha cidade. Ele levou elas lá por volta das 11h30 da manhã e disse que iria ficar até as 3h30 da tarde. Então Catarina pediu para o meu pai avisar a hora que ele fosse embora, porque ela teria que estar às 4 da tarde no trabalho e pegaria uma carona com ele. Então, por volta das 3h20 da tarde, o meu pai falou que iria embora e pediu para a Maledite avisar a Catarina que já estava indo. E aí a Maledite falou para o meu pai que ele podia ir embora e não precisava esperar pela Catarina não, pois ela já tinha arrumado carona com um outro conhecido. Meu pai então foi embora. Depois de uns 2 dias, ela estava aqui na rua e foi falar com meu pai, reclamando que ele havia abandonado ela lá e que ela quase perdeu o emprego, porque não tinha chegado no horário certo. Na hora, o meu pai se indignou e falou que quem havia mandado ele vir embora, sem ela, né, para ir embora sem a Catarina, tinha sido a Maledite, alegando que a Catarina já tinha achado carona com outra pessoa. Na hora, ela ficou muito irritada e o meu pai chamou a Maledite perguntando por que ela tinha feito aquilo. E a única coisa que ela soube fazer foi dar uma risada cínica e sem graça na frente dos 2. Catarina olhava para ela como se quisesse matar a Maledite. E depois desse dia, o meu pai nunca mais viu a Catarina. Os anos foram passando, com ela sempre aprontando. Depois de 16 dias do meu nascimento, houve uma enchente enorme aqui na cidade. Nessa época, eu ainda morava em outro bairro e a casa que atualmente moro ainda era uma marcenaria, tá? Era uma marcenaria. Tivemos que sair correndo de casa, pegando todos os móveis possíveis que conseguimos, e para piorar, minha mãe ainda estava de cama, pois havia pego uma doença grave, que até hoje não sabemos o que era,
direito, né? Não sabemos direito o que era. Então viemos para casa da minha avó, morar por um tempo até a água baixar. Um belo dia, a Maledite estava na casa da minha avó e começou a reclamar de nós três estarmos morando lá por um tempo, alegando que só estávamos dando dor de cabeça para minha avó e tudo mais. Minha mãe, que não leva desaforo para casa, brigou com ela e ela foi embora. Foi aí que o ódio dela por mim começou. Ninguém da minha família, por parte de pai, gostava ou gosta da minha mãe. Somente a minha madrinha. Mas nessa época ela também não ia com a cara da minha mãe. Bom, os anos foram passando e eu fui crescendo e percebendo o ódio dela por mim. Ela me tratava mal, fazia cara de nojo pra mim, fazia careta, mostrava a língua. Com isso tudo, eu fui pegando um medo enorme dela. E toda vez que eu via ela chegar na casa da minha avó, eu corria e tentava ficar mais longe possível. Uma vez, quando eu tinha por volta aí de uns 6 ou 7 anos, eu cheguei na casa da minha avó e ela começou a me olhar dos pés à cabeça com cara de nojo e de ódio. Outras vezes que ela fazia diferença de mim com os meus outros primos... outras vezes ela fazia diferença de mim com os outros primos. Olha, era nítido o quanto ela me odiava. Uma vez ela estava mostrando vestidos no celular para minha avó. Eu não lembro para que ela ia pegar algum... Eu não lembro para que. Acho que ela ia pegar algum daqueles vestidos, sei lá. Eu acho que era para formatura ou algo do tipo. Aí ela mostrou para minha avó e minha avó falou para ela mostrar para mim também. Ela simplesmente começou a negar, dizendo que não ia mostrar para mim, mas por conta da minha avó, ela me mostrou, assim, me olhando com aquela cara de ódio, sabe? Eu só vi e abaixei a cabeça. Eu senti vontade de chorar naquela hora. Teve ainda outras situações que ela me tratava mal, mas piorou mesmo quando faltava uma semana para o meu aniversário de 9 anos. E o meu tio... Faltava uma semana para o meu aniversário de 9 anos e o meu tio abusou de mim. Foi uma confusão total. Ninguém acreditou em mim. Me xingaram ainda por cima. Eles queriam processar os meus pais. E se já não me tratavam bem antes, imagina depois disso. Piorou tudo, pois agora não era somente ela que me tratava mal, era minha família inteira que me menosprezava. Olha só, é tipo... até a minha avó virou a cara pra mim. Eu só tive o apoio dos meus pais que acreditaram em mim, felizmente. Quando eu tinha por volta dos meus 10 anos, estava na hora do almoço, mas a minha mãe não tinha feito nada. Então ela falou para eu pedir um prato de comida para minha avó ou para ir almoçar na casa dela. Nesse dia a Maledite estava almoçando lá. E como eu morria de medo da Maledite, eu só pedi um prato de comida para minha avó pela janela. Ela me entregou e eu comi, mas eu ainda estava com fome. Então eu pedi mais um pouquinho. Nisso a Maledite não deixou minha avó me entregar comida, xingando a minha mãe, falando que ela não fazia comida e tinha que pegar da avó. Olha, minha mãe perdeu o juízo. Xingou ela e só não pulou na Maledite porque não tinha como. Foram várias vezes que o meu pai e a minha mãe brigaram com a Maledite. Ela vivia desaforando os meus pais, reclamando deles, e o meu pai sempre chegava bem na hora e ia tirar satisfação com ela. Eu acho que era por isso o ódio enorme que ela tinha por mim, mesmo eu nunca tendo feito nada pra ela. Mas a pior coisa que ela fez comigo, e eu acho assim que eu nunca vou esquecer, foi no aniversário de 80 anos da minha avó. Nessa época eu tinha por volta de 9 ou 10 anos ainda. Foi uma festa enorme com vários parentes e obviamente eu não fui chamada por conta do meu tio. Chamada? Tem uma moça que nos conta? Eu não sei. Eu não fui chamada por conta do meu tio, mas o meu pai foi. Afinal, ele era filho dela, então ele me levou. Tava tudo normal até a Maledite chegar. Primeiro que ela já chegou me olhando com cara de ódio, cumprimentando todo mundo e me deixando de lado de propósito, mas isso eu já estava acostumada. Até que uma hora eu estava sentada perto de uma prima pequena minha. Ela estava brincando e pulando, já eu estava quieta no meu canto, tentando evitar o máximo de olhares para mim, até que a Maledite chega do meu lado
e da minha prima e fala: "Vamos, Eduarda, aqui é lugar só pra gente da família." E saiu com ela. Nessa hora eu peguei e saí correndo chorando. Eu chorei muito, mas disfarcei quando vi o meu pai chegar. Na hora do parabéns, eu nem entrei dentro do salão. Meu pai foi até mim, ficou conversando comigo, até que a Maledite saiu de lá de dentro e foi até o meu pai e disse com aquele jeito sonso dela: "Tio Sérgio, vamos lá tirar uma foto junto com a avó." Meu pai foi e eu automaticamente fui atrás dele, porque eu também queria tirar foto com a minha avó. Até que ela me parou no meio do caminho e disse: "Não, fulana, você não. Depois que todo mundo tirar, você tira." E na hora eu saí correndo, fui lá pra fora do salão novamente. Eu lembro que eu tava assim com um pratinho de doce e eu comia aqueles docinhos chorando. Depois eu fui correndo pra um lugar mais afastado, fiquei sentada chorando até meu pai atrás de mim. Eu contei pra ele o que tinha acontecido e ele foi reclamar sobre isso com outra prima minha, que xingou a Maledite, mas no final eu não tirei foto com a minha avó e até hoje eu me arrependo disso. Teve outras situações que ela negava comida pra mim, igual uma vez que eu estava na casa da minha avó e toda a família estava reunida lá. Eu cheguei, me sentei no sofá, estavam dando sobremesa do almoço de Natal da família, que inclusive eu não participei. Nesse dia eu lembro que estava bem doente. Eu tinha tido uma intoxicação alimentar e passei o Natal inteiro no hospital. Enfim, ela estava servindo os pratos e a única que ela não entregou um pedaço fui eu. Até que ela tirou um pedaço bem pequenininho e me entregou. E disse assim: "Toma, pra não ficar com bicha." Tipo, pra não ficar com lombriga, sabe, assim. Isso pode até parecer meio tosco, mas eu fiquei muito triste pela forma arrogante que ela falou. Eu fiquei chateada, pois já tinha ido várias vezes, porque eu já tinha ficado várias vezes internada no hospital por conta de ficar com vontade das coisas e não ter comprado ou ter comido essas coisas. E tipo, digo internada de quase falecer mesmo, de ficar roxa. E os médicos alegando que era bicha na barriga, tipo verme, né, na barriga. Eu lembro de quando tinha almoço em família e eu ainda participava, acontecia algo engraçado e todo mundo dava risada. Eu começava a rir, ela virava pra mim e dizia: "Menos, né? Bem menos." Tipo, cortava a risada dela. Aquilo me dava um ódio, Ana. Eu me sentia totalmente humilhada. O que me dá mais ódio hoje em dia, é que isso tudo aconteceu em épocas que eu tinha assim menos de 10 anos. Como ela podia ser tão cruel com uma criança tão pequena? Teve outra vez que ela simplesmente mentiu pro marido da Maria, a própria irmã dela, que toda vez que ela falava que ia na casa da minha avó, ela e a minha madrinha iam no bar. Ana, quando a Maria ficou sabendo disso, ela surtou, brigou com a Maledite e pararam de se falar por um bom tempo. Ana, você tem noção que ela mentiu pro marido da própria irmã, falando que ela saía pra trair ele? Olha, ela é traiçoeira, é falsa com tudo, com todo mundo. Eu não sei como pode tanta maldade numa pessoa só. Bom, Ana, depois desse tempo, começou a quarentena e aí ela foi se afastando aos poucos, graças a Deus, e eu fiquei até um bom tempo sem vê-la. Parei de frequentar a casa da minha avó, que eu fiquei sabendo que a Maledite estava... Parei de frequentar a casa da minha avó, fiquei sabendo que a Maledite estava grávida, toda a família ficou muito feliz com a notícia e eu fiquei assim, sem reação. Mas como eu ainda era uma criança, eu não me importei muito, segui minha vida. Um certo dia, eu não lembro se isso foi na época que ela ainda estava grávida ou se ela já tinha ganhado o filho dela, que vou chamar aqui de Noah. Enfim, um dia eu cheguei da escola e a minha mãe simplesmente virou para mim, me mostrou uma calcinha fio dental amarela e uma cor de rosa, ou uma rosa mesmo, não sei. Me mostra uma calcinha fio dental amarela e uma rosa e fala rindo: deixaram isso aqui na frente de casa quando seu pai estava saindo para trabalhar. Estava jogado no portão.
Meu pai contava a mesma coisa rindo. Ana, não pensei em mais ninguém na hora, a não ser a Maledite, e os meus pais também. Tinham certeza que era ela, pois não havia ninguém que teria motivos para fazer isso além dela. Deixamos isso para lá. Eu guardei a calcinha que por detalhe não servia nem em mim, e deixamos isso para lá. Passou alguns dias e novamente o meu pai encontrou uma coisa assim que ele estava saindo de casa. Dessa vez era um cartãozinho. Sabe aqueles pequenos que compram bastante em Dia dos Namorados e coisas assim? Cartãozinho? Era uma declaração falando sobre a minha mãe. Claramente queriam incriminar a minha mãe de traição, sabe? Insinuar que minha mãe estava traindo. Nós três só dava... Mas peraí, a calcinha. Nós três só dávamos risada da situação, pois nós tínhamos certeza que minha mãe nunca iria trair o meu pai. E depois desse cartãozinho, nunca mais apareceu nada no portão. E a nossa vida seguiu normal. Passou algum tempo e o Noah já havia nascido e estava com quase 1 aninho. Um dia minha madrinha me convidou para buscar ele na casa da menina que cuidava dele. Eu aceitei, fui. Nós buscamos ele e eu fiquei na casa da minha madrinha brincando com ele até a Maledite chegar. Quando ela chegou, por incrível que pareça, ela me tratou bem. Não fez cara feia ou algo do tipo, e depois daquele dia eu comecei a cuidar dele toda vez que a minha madrinha ia buscar o Noah, é isso? E eu me apeguei no menino. Até na casa da Maledite eu fui para cuidar dele junto com a minha madrinha. Ela até me chamou para o aniversário dele, Ana. Finalmente ela estava me tratando bem. Ela mudou assim da água pro vinho de repente. Eu fiquei sem nem acreditar, mas sempre desconfiada, porque quando eu era pequena, tinha situações que a Maledite me tratava bem, entre aspas. Até que me tratava bem, mas do nada ela começava a me tratar mal de novo. Então, eu tinha muito medo, sabe, das coisas virarem. No final desse ano, uma prima distante que eu tenho... No final desse ano, uma prima distante minha veio visitar os meus pais aqui em casa. Ela sempre vem nos finais de ano, dar um oi, né? E ficar alguns dias por aqui. Então ela veio e começou a conversar com a minha mãe. E ela contou tudo sobre aquelas coisas que a minha mãe tinha recebido no portão, lembra? E não foi só a Maledite que fez isso, foi a Maledite e mais outra prima, aquela que eu falei que morava na casa da esquina, que é outra cobra também. As duas planejaram isso e contaram para essa minha prima distante. O que não nos surpreendeu, até porque já tínhamos certeza que eram as duas ali. Agora eu vou relatar a coisa mais terrível que a Maledite fez com a própria mãe. Ana, minha madrinha tem depressão desde 2018 e sempre assim, a depressão vai, né, ia, voltava. Às vezes ela estava bem e falava pelos cotovelos e do nada ela desanimava, se afastava de todo mundo e não saía. E foi graças a essa depressão que aproximou a minha madrinha e a minha mãe. Lembra que eu falei que a minha madrinha não gostava da minha mãe? Na época que ela Na época que ela desenvolveu a depressão, né, essa depressão feia, ela vinha bastante aqui em casa e isso foi aproximando as duas. Na época que ela vinha aqui, e ainda estava alegre, ela até brigou com a minha outra tia porque o marido dela, o tio que abusou de mim, traía ela, mas ela não acreditava nisso. Então essa minha tia xingou minha madrinha e minha mãe foi até defender ela. Mas enfim, no ano de 2022, minha madrinha tinha tido novamente uma recaída na depressão, no final do ano, e tentou o pior. Eu não sei se eu posso falar, mas... Não pode falar. Acabou indo para o hospital e eu lembro que eu acordei e a minha mãe não estava em casa. Fui ao banheiro e quando saí, o filho e a nora dela chegaram lá me contando do ocorrido e falando que a minha mãe estava no hospital acompanhando ela, inclusive foi a Maledite que a levou. Nessa parte da história, minha mãe e a Maledite tiveram que conversar por conta da minha madrinha. Minha madrinha foi internada em um hospital de reabilitação por 3 meses. E adivinha com quem os cartões, dinheiros e tudo mais ficou?
com a Maledite. E foi a pior coisa que fizeram. A Maledite é a filha da madrinha que foi internada, é isso? Bom, e foi a pior coisa que fizeram. O certo seria ter ficado com a Maria, que era mais velha, mas o marido dela não aceitou. Lucas estava em outro estado, então também não poderia ficar, o outro filho, né? Nesses 3 meses que a minha madrinha ficou internada, a Maledite gastou tudo. Até uma casa em outra cidade ela comprou. Minha madrinha era professora aposentada e ainda gastava bem pouco, então era lógico que ela ia ter muito dinheiro guardado. Depois dos 3 meses, ela saiu e foi pegar os cartões dela novamente. A Maledite deu um chilique, não queria nem devolver os cartões que eram dela, da mãe dela, né? Quando finalmente minha madrinha pegou, acredite, Ana, mas de todo aquele dinheiro que ela tinha, sobrou apenas R$500. O marido da minha madrinha, que na época era namorado, surtou, xingou ela. A Maledite roubou a própria mãe e ainda virou a cara para a mãe. Por um bom tempo elas ficaram sem se falar e depois do ocorrido minha madrinha não podia mais ficar sozinha, então ela se mudou para a casa do marido dela e começou a morar lá. No meio do ano passado a Maledite simplesmente se mudou para a casa dela com o filho pequeno dela e agora vou explicar o porquê, Ana. A Maledite e o marido dela viviam brigando. Várias vezes que eu tinha ido lá eles discutiam. Berravam na minha frente, na frente da minha madrinha e na frente da criança também. Eles pareciam que se odiavam, sabe? Eu vou resumir o que aconteceu entre eles agora. Bom, basicamente eles estavam discutindo novamente, mas dessa vez ele foi pra cima dela e foi aí que a briga parou. E foi aí que a briga piorou. E ela chamou a polícia e iriam levar ele, porém ela conversou e aceitou de se separar, fazer uma medida protetiva e se mudar de casa. No caso, vir morar na casa da minha madrinha. E assim ela fez, mas não deu outra. Em menos de 3 semanas, o marido dela já estava visitando ela e já começou a morar com eles. A outra casa eles venderam e sabe-se lá o que fizeram com o dinheiro. Ana, uma hora, o karma vem. A Maledite estava com câncer. Teve que operar 2 vezes, pois foi e voltou. E na segunda vez ela teve que tirar o útero. Fora a vida conturbada que ela tem. Sem amizades, sem emprego, apenas vivendo nas costas do marido. Cheia de dívidas e todo mundo afastado dela. Hoje em dia, a única pessoa que eu mais sinto dó é do filho dela. Me dói saber que quando ele crescer, ele vai perceber que não pode confiar nem na própria mãe, crescendo em um ambiente tóxico, com gritos e brigas. Bom, esse foi o relato. Ana, ficarei muito feliz em um dia você ler e que Deus abençoe você e sua família. Um beijo pra você, muito obrigada. Triste, mas é o que eu sempre falo. Ou o que eu quero acreditar, eu não sei. Essas Maledites têm um desvio de personalidade, né? Tem um negócio, e às vezes isso vem de cedo, né? O lance de mentir, de botar uma pessoa contra outra por puro prazer, gente. Tem que se tomar muito cuidado com isso. Eu acho que já na infância, se perceber que tem essa tendência desse prazer em ver a intriga, eu não sei, não posso falar muito aqui. Lógico que tem o ambiente que envolve, tem a criação, mas às vezes também não é só isso. Eu não sei se vem um pouco ali de dentro da pessoa, eu não sei. Mas eu já vi alguns casos assim de crianças que parecem maldosas, sabe? E às vezes cresce e também muda, não piora, sabe? Mas vejo aqui muitos relatos que muitas Maledites, assim, desse tipo de fazer intriga, de não sei o que lá, de mentir, às vezes isso vem de pequeno, já. Não sei. Deixem aqui seus comentários, se tem alguma experiência, se já passou por isso, como foi a sua experiência com as Maledites, foi da família, foi amizade, foi do trabalho, se tem uma história, conta aqui pra gente. Um beijo pra você. Se for comentar, que seja sempre com respeito.
Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!